Fala, meu camarada! Fala, meu amigo Marlon, tudo bem? Tranquilo você? Tudo ótimo, cara. Hoje, Animado pra hoje? hoje sextou em grande estilo, né? Tirei até meu uniforme do Meta, né? Casual Day hoje, né? Boa! Botei meu uniforme aqui de samba, né? Afinal, hoje é sexta-feira. Hoje a Expert aqui no Rio de Janeiro. Recebi um camarada aí Boa! do Rio de Janeiro, Hoje né? não tem ponte aérea, né? Oi? Hoje não tem ponte aérea, né? Isso aí. Então, esse papo aqui que a gente poderia estar tendo hoje numa mesa de bar com os amigos, vai ser muito legal conversar aí com o Gabriel, né? Lembrando que a gente passou por Fortaleza, foi a São Paulo e hoje chegamos ao Rio de Janeiro, mais um sotaque aqui na nossa Expert Meta. Hoje tá tudo em casa, né, Leandro? Pode botar aqui embaixo o tema da live de hoje pra galera já ficar ligada. É mesmo, hoje vamos falar do autoconhecimento. Conhece a ti mesmo? Conheço um pouquinho, tô me conhecendo um pouquinho mais todo dia, né? É isso aí. Botar aqui, sejam bem-vindos todo mundo, galera entrando. Pessoal que não conhece, pessoal ainda que está vendo aqui pela primeira vez, esse é o Expert Meta. A gente tem um grupo no WhatsApp, inclusive o pessoal mandou as perguntas aí, a gente vai ver se faz no final da live. Se você não conhece, é só clicar no link da bio, que você vai ser direcionado lá pro grupo. Exatamente, lá no grupo, todo fim de live tem um resumo, e assim que a gente tem a live gravada, também vai só para quem está lá no grupo. Então, aproveita, se inscreve, clica lá no link, e é isso. Beleza, Marlene. Então vou chamar aqui o nosso convidado, porque autoconhecimento, eu acho que a gente tem muito para falar. Eu separei aqui alguns temas para a gente falar, emoções, o cara é fera, então não vamos perder tempo, né? Beleza, show de bola. Então, me despeço amanhã, tô aqui em cima, e é isso, valeu, Leandro. Valeu, meu camarada. É nóis. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Chamar aqui o nosso convidado Gabriel. Deixa eu achar ele aqui. Pessoal que está chegando aí, vai mandando um aviãozinho aí, chamando Os amigos nessa sexta-feira. Grande Gabriel. Fala, Leandro, tudo bom, cara? Que bom te ver, cara. Quanto Bom te tempo, ver né? também. Que saudade, que saudade. Poxa. Tu viu que eu entrei com um monobloco, né, para te homenagear. Sei que deve. Quem não conhece o Gabriel é terapeuta, já apresentando aqui, e percussionista. É percussionista que se fala, o Gabriel, do monobloco, né? Sou batuqueiro, batuqueiro. A minha onda com relação à música é a batucada. Qualquer coisa que Pois é, a pandemia impediu seja. de você ter minhas aulas de bateria comigo, né? É verdade, né? Temos que marcar isso aí, né? Ficamos devendo isso um pro outro. Se Então, for Gabriel, possível, a gente dá conta disso. Fala, meu irmão. beleza. Então, seja muito bem-vindo aqui no Meta, né? Primeira vez aqui no Meta, na Expert Meta, a gente está convidando a todos, né? Um convite ao conhecimento. E hoje a gente vai falar do conhecimento que eu entendo que seja o primordial, né? Que é o autoconhecimento, né? Você se conhecer, né? Eu botei no tema até uma passagem do Sócrates, né? Conheça a ti mesmo, porque vários filósofos, mentores, falam sobre isso da forma deles, né? Por exemplo, o Sócrates falou: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós, né? Buda diz: a paz vem de dentro de você mesmo, não a procure à sua volta. E Einstein, que é um cara que eu admiro muito as frases de Einstein, disse: penso 99 e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se revela. Então, todos eles, né, pensadores, reconhecem, né, a importância do autoconhecimento. Tem muito poder, né, esse autoconhecimento, né, Gabriel?
Sem dúvida nenhuma, né? Como é que eu vou querer apreender o mundo se eu não consigo apreender a mim mesmo antes de qualquer coisa, né? É Isso, importante. e é interessante, né? Porque as pessoas buscam conhecimentos técnicos, conhecimentos profissionais, mas quase não buscam esse conhecimento, não tentam buscar esse autoconhecimento, certo? Exatamente, né? Ainda é um pouco um tabu, né, cara? Eu entendo que que a nossa cultura, né, de humanidade como um todo, ainda se dedica muito ao fora e pouco ao dentro, né? É importante a gente partir de nós, porque nós somos o ponto de partida do nosso encontro com o mundo, né? Então, de que me adianta conhecer ao outro se eu não estou me conhecendo antes? Isso, a gente fala muito que a partir do momento, né? Quando a gente trabalha aqui no Meta, as pessoas vêm sempre procurando investimentos, procurando guardar dinheiro, e a gente sempre pergunta, tá, mas calma aí, o que que você quer com isso, né? E eu entendo que quando a gente passa a conhecer, né, nos conhecermos, ver o que a gente realmente gosta, né, a gente entende o que a gente quer, né? E entendendo o que a gente quer, aí sim a gente vai ter foco, né, para realizar aquele desejo, né? Exatamente. Eu acho que você está trazendo uma coisa muito importante, que já me dá vontade da gente aprofundar um pouco, que é a questão, muitas vezes, de uma diferenciação importante, que é entre desejo e necessidade, né, cara? São duas coisas totalmente. Muitas vezes o desejo está diretamente ligado a algo que vai me dar prazer, que vai ser gostoso, que eu vou ter. Vou saborear aquilo ali de alguma maneira, né? Um sabor que me é aprazível, que me dá prazer. E falando de necessidade, nem sempre a gente está falando de prazer. Muitas vezes a gente está falando de dor, de esforço, né? Mas que é alguma coisa que é necessária a mim. E para a gente poder conhecer o que é necessário, primeiro a gente precisa se conhecer, né, cara? Sim, sim. Significar. É porque quando a gente não se conhece, né, Gabriel, a gente acaba comprando a vontade do outro, né? Que imposta a gente acaba. A empresa do entretenimento, ela sabe que a gente é movida a emoções, a gente vai falar um pouco de emoções mais à frente, mas Uhum. ela utiliza isso, né? Se você não sabe o que você quer, você vai se deixar levar pelo primeiro comercial que passar na televisão, né? Então, Exato. agora, se você se conhece, você vai falar, não, peraí, eu até poderia comprar isso, mas eu tenho isso aí, isso aí não é importante para mim, eu não tenho esse desejo, eu vou seguir a minha meta, seguir o meu sonho e vou deixar passar. Exatamente, né? Me dá vontade de dizer, sem querer entrar em papo piegas, mas eu acho necessário, já que o convite aqui é para estar falando para futuros investidores e investidores, né, cara? Me dá vontade um pouco de falar, assim, brevemente da questão do capitalismo, de fato, né, cara? É uma coisa um pouco inerente a nós, seres humanos, conviver com uma certa angústia, né, cara? Assim, algo que é uma sensação que a gente pode dizer uma sensação de vazio, alguma coisa nesse sentido. E uma questão importante da gente se dar conta é de que o sistema capitalista, né, o marketing, de alguma maneira, se apropriou um pouco disso, né, e vende essa ideia de que tendo eu vou aplacar essa dor de alguma maneira, né? Então a gente estamos nos formando como humanidade excelentes consumidores, né, cara? Só Pô, que muito, pescando, só para finalizar esse pensamento, por assim, depois a gente favor. pode aprofundar nisso, né? Pegando um pouco do que você está trazendo, né, Leandro? Vão se criando necessidades para a gente que, se a gente não se der conta do que de fato é necessário para nós, a gente vai embarcando em qualquer história, né, cara? Tu vê, você precisa comprar um celular novo todo dia, você precisa do relógio da moda, porque seu vizinho tem, você precisa do carro do ano, né? Então, Exato. você Lembra tem o que saber o tempo que. desse fone branco aqui, por exemplo, né? Quando Sim, lançou a onda sim. era fone branco, né? Pô, Isso. o Hoje em fone, dia mais é um fone. sem o fio, né? Sem o fio, o pessoal lá com o fonezinho você precisa ter. Então, é muito do que você falou. Quando a gente não sabe o que quer, a gente acaba consumindo para preencher o vazio. Só que esse vazio, a gente nunca encontra, nunca enche esse vazio, né? A gente acaba consumindo, comendo demais, né? Então, a gente não vai preencher esse vazio se não mergulhar dentro da gente e encontrar o que de fato a gente quer, né? Exatamente, cara. É importante, você estava trazendo no começo uns pensamentos, né? Você estava trazendo o pensamento budista, por exemplo, que é um que mais se aproxima de um possível equilíbrio na vida, né, cara?
porque é alguma coisa que é inerente a nós, nunca vai ser satisfeito de fácil. Então, eu imagino que seja muito mais enriquecedor e que nos expanda buscar se conciliar com essa angústia, que muitas vezes é uma sensação desconfortável, né? Do que embarcar nessa falácia, nessa mentira, né? De que consumindo, de que tendo, de alguma maneira, a gente vai aplacar essa dor, né? Como, sei lá, surge a necessidade de atravessar um rio, né? No primeiro momento, uma canoa me serve, mas depois eu vou querer uma lancha, depois eu vou querer um iate, depois eu vou querer um transatlântico, né? E a coisa não fica sem fim. Então é mais importante Sim. dar essa voltada um pouco para dentro, para se conciliar, né? Porque a gente está muito acostumado a querer prazer, 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 e a vida não diz respeito só a isso. Sim, sim. Quando a gente sabe o que quer, a gente sabe o que é essencial, né? Tem um livro que eu gosto muito, que eu trouxe aqui, que é o Essencialismo, né? Que quando você se conhece, você sabe o que é essencial para você. E tem uma gravura muito interessante nesse livro, né? Porque quando você não sabe o que é essencial, a sua energia está assim, ó, dissipada. Você dissipa a sua energia. Agora, quando você sabe o que é essencial, você foca a sua energia no que realmente é importante, no que realmente interessa. É verdade. Você trazendo essa imagem, falando isso que você está falando, me vem uma frase feita assim, né? Que é: para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? Mas não é verdade, né, cara? No primeiro momento a gente vai nessa, seguindo, buscando a partir desses estímulos externos, né, cara? Mas em certo momento isso tende a colapsar, porque a gente vai não se percebendo, sendo atendido, e não sendo atendido, não sendo atendido, e sempre buscando fora, Sim, buscando fora, buscando fora, e não se chega a lugar nenhum, né? sim. Agora, é muito difícil, né, Gabriel, a gente encontrar esse autoconhecimento, né? Outro dia eu estava escutando um pensador falando, eu falei, caraca, que viagem, cara. Ele falando que a gente não é nossos pensamentos, a gente é quem pensa nossos pensamentos, né? Porque a gente vai criando o preconceito do que nós somos, né? Por exemplo, eu falar, eu sou ansioso. Quem disse que eu sou ansioso, né? Da onde eu trouxe isso, né? Então você acaba se impondo, você fala o que você pensa, mas você é muito mais do que isso. A gente tem um poder muito grande dentro da gente, né? Exatamente. E quem eu sou hoje não necessariamente vai ser quem eu serei amanhã e nem quem eu fui ontem, né? Então esse senso de fluidez e de um fluxo Perfeito. ininterrupto é muito importante que a gente se concilie com isso, porque muitas vezes eu vejo isso como um grande sintoma desse nosso momento, né, como humanidade como um todo, que é esse desejo de sustentar uma imagem, né? E muitas vezes é algo até que eu nem posso ser, mas eu quero tanto ser, né? E fico buscando aquela coisa que eu acabo me afastando de mim. Eu me Do que eu sou, né? identifico eu me identifico com alguma coisa que não necessariamente vai estar a serviço do meu senso de identidade, né, cara? São duas coisas totalmente diferentes. É importante a Isso, gente se dar conta disso. você acaba sendo o que os outros esperam que você seja, né? Mas não para É, pensar o que você quer ser de fato, né? E, essa- e eu, exatamente. e eu quero te perguntar se nós homens, né, temos mais dificuldade para tirar essa casca do que as mulheres, né? Porque a gente vê as mulheres, a transformação das mulheres, elas buscando o espaço lindamente delas, elas têm elas conseguem, elas são mais flexíveis do que nós homens a certas situações, e nós, né, não todos, né, mas alguns ainda ficam presos, né, no machismo, ficam presos na questão do eu sou o provedor da casa, ficam presos em atributos que eram do homem do passado, né? O machismo faz com que muitos homens, né, também não vamos tentar botar todo mundo no Gene- mesmo saco, né? Mas acho Sim, que todos nós, se a gente parar um pouco aqui para pensar, a gente vai encontrar um resquício de machismo dentro da gente. E essa violência que nós propomos em direção às mulheres, né, cara? E também o machismo é extremamente violento com nós mesmos, né? lógico. Porque a gente está falando sobre fluxo, sobre transformação. Eu vejo uma vantagem que eu vejo das mulheres em relação a nós são os momentos dela dos ciclos menstruais, por exemplo. Né? Muitas vezes eu vejo até mulheres se ressentindo também da TPM, né? Nós homens temos milhões de frases machistas em cima disso,
mas eu entendo a TPM e o ciclo menstrual como as mulheres tendo uma semana por mês onde elas não podem fugir do que elas sentem. Logo, elas precisam entrar em contato com isso, elas precisam significar, elas não têm como nós homens, que eu vejo como uma grande desvantagem, de esconder a nossa emocionalidade para debaixo do tapete. Uma semana por mês elas precisam dar de cara com isso, eu acho isso uma coisa maravilhosa, porque nós homens temos muito, mas muito pouca intimidade com o que nós sentimos. E quando a gente está falando de transformação e de movimento e de fluxo, obrigatoriamente, a gente está falando de medo. Uma emoção que é um grande paradigma, quase um palavrão para nós homens, né, cara? Nós somos muito pouco familiarizados com essa emoção e eu vejo muito de nós homens negando, né? Medo, eu senti medo. A gente chama de receio, chama de incômodo, né? Alguma coisa assim, mas medo mesmo, muitos de nós homens não assumimos. Enquanto que medo, cara, o que eu tenho a dizer sobre medo é que medo é a emoção mais parceira que a gente pode ter. Porque o medo é o que nos ajuda a ter cuidado, é o que nos ajuda a ter atenção. Eu percebo que muitos de nós homens entendemos o sentir medo como algo que não devia estar acontecendo. Então, se eu sinto medo, se eu sinto esse desconforto oriundo do medo, é sinal de que eu devo parar, de que eu devo interditar algum movimento, de que eu devo não fazer. Enquanto, na verdade, não, muito pelo contrário. Se você está sentindo medo, é sinal de que aquilo ali que você está indo em direção diz respeito a você e você diz respeito àquela situação. Então, assim, é um convite que eu faço, principalmente para nós homens e para qualquer ser humano que tenha algum tabu com relação a essa emoção, buscar se conciliar. Porque se você não tem familiaridade com o seu medo, você tende a viver um mundo muito restrito, uma vida muito restrita. Exatamente, aquela famosa frase que homem não chora, né? A gente, desde pequeno, é educado a não chorar, né? Nunca vi. Homem não pode pedir ajuda, eu não sei você, a gente recebe muitas mulheres, né, querendo ajuda financeira e elas falam pra gente, trazem pra gente falando, não, meu marido, o meu namorado, ele não quer ninguém ajudando ele com dinheiro, né? Não quer, o homem tem isso, né? Não quer ajuda, não para na rua para pedir informação, não quer pedir informação, ele é o provedor, ele sabe o que tem que fazer, né? Exatamente. Eu vejo isso, cara, como um grande absurdo e alguma coisa que é extremamente violenta, porque propõe que a gente vá contra a nossa natureza, propõe que a gente fique enrijecido, sabe? Que a gente não se proporcione, não se disponha para troca, né? Hoje em dia Sempre já em não é situação mais, de alerta, né? sabe? Sempre num nível que nos impede de um encontro genuíno com o outro, sabe, Leandro? Porque somos seres humanos, logo nós sentimos. E pior para muita gente, né? Ou melhor, dependendo do ponto de vista, a gente não escolhe o que a gente sente. A gente não escolhe sentir ou deixar de sentir. O máximo que a gente pode escolher é perceber o que sentimos, significar o que sentimos e expressar o que sentimos. Isso Então, aí. quanto antes a gente puder se conciliar com essa nossa dimensão da natureza, né? Que isso é o que nos concilia com a natureza, e vejo a nossa cultura de consciência como humanidade se apartando cada vez mais da natureza, né, cara? Vejo isso como um grande problema do nosso momento. Isso, então nós homens, nós temos a missão aí de vivermos a vida que queremos viver, temos as nossas emoções, expomos as nossas emoções, até para que outros homens olhem, pô, aquele cara que eu admiro, ele bota para fora, ele é o que é, então, e não fica se escondendo. Então eu posso fazer isso também. Então tentar, né, aos poucos, né, botar o que você é realmente para fora, né, Gabriel? Cara, assim, me dá vontade só de tomar um cuidado com a fala que você trouxe, né? Porque não necessariamente a gente vai ser ou viver a vida que a gente quer ter, né? A gente vai ser e viver a vida que a gente pode ter. Porque é importante se conciliar com isso, porque muitas vezes é fruto de muita frustração, e mais uma vez, né, uma dificuldade de lidar com a própria frustração, que eu vejo muito de nós homens, principalmente, tendo dificuldade com isso, mas não é algo exclusivo nosso, é exclusivo de todos nós, né? Com essa frustração de que eu criei uma imagem para mim, eu preciso alcançar aquela imagem, etc e tal. E muitas vezes essa imagem que eu criei, ela vai proporcionar uma distância minha de mim mesmo, que até que se eu consiga alcançar esse objetivo, né, cara? Eu chego lá no objetivo e eu percebo, caramba, bom, era isso, né?
Eu não, e agora, né? E como é que eu tô? Muitas vezes eu chego nessa imagem desejada e ela já não diz mais nada para mim, né, cara? E é É, interessante. e é bom, cara. Eu sempre procuro ver as crianças, né? Por exemplo, na nossa primeira live aqui com o NASA, a gente estava falando que como a criança, falando sobre compartilhar conhecimento, como a criança é curiosa, né? Ela pergunta tudo, ela quer conhecer, né? E quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa curiosidade. A gente vai entrando dentro de uma caixa e vai perdendo a curiosidade. E é muito engraçado que quando a gente é criança, né, principalmente bebê, você não vê um bebê chorar por tristeza, né, por raiva. Ele chora quando ele tem uma cólica, quando ele tem um desconforto. Mas o natural do bebê e do ser humano é ser alegre. O bebê está sempre alegre, está sempre feliz. Aí conforme a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo, né, esses sentimentos e a gente não vai lidando muito bem com algum desses sentimentos, né? Inclusive até o medo. Criança, por exemplo, não tem medo, né? Você pega um bebê, o medo é essencial, é necessário, mas de certa forma, algum tipo de medo é apresentado com a gente onde a gente não deveria ter, né? Por exemplo, o medo, nós homens, o medo de se relacionar, né? O medo de conversar, dizer para um pai ou para o irmão eu te amo, né? A gente acaba se bloqueando um pouco, né? Leandro, assim, essa tua fala, eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, né? Porque assim, a emocionalidade da criança é uma e a emocionalidade do adulto é outra, né? São dois momentos completamente diferentes da vida do ser humano, né? Uhum. O ser humano é um bicho da natureza que ele nasce prematuro. A gente não nasce sabendo se cuidar. Nesse primeiro momento, todos nós aqui, todo mundo, eu, você, todo mundo que está vendo essa live, nos seus primeiros, só está aqui hoje podendo ver essa live, inclusive, porque quando nasceu teve alguém que cuidasse de você. Porque se não tivesse, nós morreríamos. Seja lá quem for que ocupe esse lugar. Se, no melhor dos mundos, seu próprio pai, sua própria mãe, mas se não alguém, né? Então, nesse nosso primeiro momento de vida, é extremamente pertinente que a gente, entre aspas, ou literalmente mesmo, a gente terceirize o nosso cuidado, né? A gente está Uhum. aprendendo a se cuidar. A nossa Sim. emocionalidade, a nossa sensitividade, as nossas emoções ainda são muito rudimentares. A gente está aprendendo a lidar com o mundo. Então é por isso que pode ter talvez essa falsa percepção de que o bebê não tem medo, né? Na verdade, ele está aprendendo ao que ele deve temer. E a gente vai aprimorando esse cuidado com o passar da vida. Por isso que muitas vezes parece meio piegas falar de pai e mãe em terapia, etc. Mas não, é extremamente pertinente, porque é com essas duas pessoas ou com esses dois primeiros cuidadores que a gente vai aprender a cuidar e se cuidar. Que a gente vai aprender uma emoção muito primordial da vida, que é o amor, por exemplo, né? Vamos aprender a amar e nos deixar sermos amados. E conforme a vida vai passando, e a gente vai se encaminhando para a vida adulta, né, cara? A pertinência é que a gente pegue esse cuidado e traga para nós mesmos, né? E que a gente vá criando uma familiaridade com a nossa própria intimidade. Porque você falou de um jeito que eu entendo, que é muito comum na nossa sociedade dizer, não devia sentir medo daquilo, ou não devia isso ou sentir aquilo. Mais uma vez, a gente não escolhe o que a gente sente. Então, se eu sinto medo, mais uma vez, é porque aquilo ali está dizendo respeito a mim e eu dizendo respeito àquilo. Então, eu preciso cuidar. É importante que a gente crie familiaridade, porque se eu estou sentindo, é sinal de que eu estou de verdade participando daquele encontro. Então, é legal que a gente tenha muita familiaridade com o que a gente sente, porque emoção é uma bússola que a gente tem dentro de nós. E que muitas vezes Sim. a gente não vai entender o que a gente está sentindo, mas se a gente está sentindo é porque é pertinente sentir. Então vamos esperar que o significado possa brotar e que a gente se dedique a dar o significado sobre aquilo, sobre aquela situação que a gente está vivendo, sobre a vida que a gente está levando. Então, assim, acho que a gente precisa ter muito cuidado com essas falas que também são violentas do não sinta isso, você não devia sentir isso, ou não devia se sentir aqui daquela forma. A gente não escolhe muito isso. É claro que, só completando, né, porque a tua fala foi muito rica, acho que tem muita coisa para a gente tirar daí, né, cara? A nossa vida vai ficando cada vez mais complexa, né? Nós vamos nos Sim. dedicando, como, por exemplo, o machismo
na nossa vida masculina, por exemplo, né, nos propõe muitas formas com as quais nós devemos ser vistos como, né, cara? Como o assertivo, o destemido, o provedor e etc, etc. Isso vai criando uma casca muito dura em volta de nós. Eu costumo dizer assim que eu, por exemplo, pratico jiu-jitsu, né? E no jiu-jitsu tem essa fala do casca grossa, né? Como um grande elogio, né? Mas, na verdade, quanto mais grossa é a nossa casca, maior é a fragilidade que a gente está protegendo com ela, né, cara? Então, todo mundo sente, todos nós estamos predispostos a isso. Nascemos, estamos sentindo, vivendo. E conforme a gente vai se adultificando, a gente vai tendo essa obrigação, e eu gosto de pontuar assim, uma obrigação de significar a vida que a gente está levando. Isso já não é mais pertinente deixar na mão do outro. É importante que a gente se aproprie disso. Isso, Gabriel. Eu sou muito fã de te escutar e eu adoro quando você fala que a gente tem que tomar cuidado na nossa fala, né? Eu aprendo muito com você com isso e realmente a gente tem que ter muito cuidado. Eu guardo uma para mim que você falou, um encontro nosso, a gente falando sobre emoções, né? E eu sendo imediatista, falei, não, a gente tem que controlar as nossas emoções. E você falou, não, muito cuidado com a sua fala, sempre muito educado, falando, não, a gente não controla as emoções, a gente não consegue controlar as emoções. Somos seres emocionais, afinal, né, Gabriel? Exatamente, sabe, cara? E essa perspectiva do controle tem provocado muitos adoecimentos, sabe, Leandro? Sim. Porque tem essa ilusão de que nós estamos no controle de alguma coisa na vida e nós não estamos no controle de absolutamente nada. O máximo que a gente pode se propor, e ao máximo mesmo, eu digo isso sem medo nesse momento, né? Assim, com medo do cuidado, o máximo que a gente faz é cuidar. Então a gente vai estar só cuidando, a gente não vai estar controlando nada. Muito menos a nossa imagem, né? Como você estava trazendo na sua proposição anterior, né, cara? Ainda mais assim, eu vejo muita gente hoje querendo ser famoso, né? E o sucesso um pouco ligado a esse tipo de coisa, quanto que eu sou conhecido ou não, né? E quanto mais conhecido eu sou, menos condição eu tenho de cuidar da minha imagem, né? Então é muito importante que eu esteja mesmo me alimentando de mim e muito conciliado comigo mesmo para poder ir caminhando na vida e ir me expandindo, né? Porque nós somos bichos também de agregadores, né? A raça humana se espalhou pelo mundo e dominou o mundo de uma certa forma por conta dessa nossa capacidade de andar em conjunto e principalmente sermos criativos. Isso, a criatividade que nos diferencia, né? A gente consegue pensar e planejar realizar aquilo, né? A Monja Coen, ela fala uma coisa muito interessante, né, sobre as emoções, né? Que não tem como a gente controlar as emoções de fato, mas a gente pode perceber elas chegando na gente, né? E receber essa emoção, né? A emoção chega em você, você até fala com ela, ó, tô sentindo você chegando em mim, né? Agora, você tem a opção de tomar uma atitude baseada na emoção ou não, né? Deixar a emoção vir, deixar a emoção passar, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas consomem pela emoção, né? Vão ao shopping, aí se deixam levar por essa emoção, né? E essa emoção vai vir. Eu costumo imaginar sempre uma onda gigante. Você está lá na sua razão, aí vem uma onda gigante, né, e te toma, né? Seja por uma onda boa ou uma onda ruim, né? Então, o que você pode fazer é enxergar essa emoção. Aquele um segundo que a emoção está chegando, você identifica aquela emoção, que deve ser muito complicado, né? Eu tenho tentado praticar isso. Você vê aquela emoção, opa, tá chegando. Ou então se precaver, por exemplo, eu quando gosto de dar muito esse exemplo, quando eu vou ao Maracanã, né? Lá eu me emociono muito, fico muito alegre e tal, tendo a gastar mais, né? Então o que eu faço? Eu não levo cartão de crédito, levo só o meu dinheirinho ali, porque mais que eu tente, por mais que eu esteja emocionado, eu só tenho ali o dinheiro de uma cervejinha, o dinheiro para comprar o meu copo, né? E é isso. Exatamente. Me dá vontade de te dizer, a partir dessa sua fala, que maturidade, acho que assim, eu poderia dizer que a maturidade é saber dialogar, né? Porque nós somos, a gente tende a fazer essa dicotomia, né? Razão e emoção, e muitas vezes colocando um ou nisso, né? Ou é emoção ou é razão. E, na verdade, a grande sabedoria está no E. É essa habilidade que eu tenho de dialogar comigo mesmo.
A emoção brota, me vem um desejo, me vem alguma coisa, e eu pondero, né? E eu contextualizo aquilo que está brotando dentro de mim. Porque também é um reflexo muito forte do que a gente pode chamar da nossa imaturidade ou infantilidade, alguém que é só desejo, né? E eu quero, eu faço, eu quero, eu faço, eu quero, eu faço. Isso também não é legítimo, né? Porque a gente vive em conjunto. Então, se eu estou só sendo eu, estou desconsiderando o outro. Então, tudo que eu sinto, tudo que eu vivo, né? Tudo que eu vivo de mundo interno, é preciso que eu tenha essa habilidade, essa capacidade de contextualizar, para que daí a coisa possa ganhar uma expressão pertinente, legítima, né, Leandro? Senão a gente fica adultos infantis, né? E aí eu quero, e, enfim, a vida não diz respeito a isso. Isso, exatamente. Você tem que você é como se você pudesse sair de você e olhar, né? Interpretar tudo que está acontecendo, né? Exato. E eu digo que essa é muito fundamental que a gente desenvolva essa habilidade mesmo de um viés nosso que esteja caminhando com a gente o tempo todo. O que é isso que eu estou fazendo, né? Vem cá, que passo é esse que eu estou dando? Que significado que isso tem para mim? Porque senão a gente vive uma vida que acaba por ficar vazia. Porque é significando cada passo que a gente dá que a vida vai ganhando um peso, a experiência ganha um peso. Senão é só mais uma coisa que está passando. E eu já não sei nem mais direito para onde é que eu estou indo, estou comprando sonhos que não são meus, estou fazendo caminhadas que não me dizem respeito, e essa responsabilidade é toda nossa, toda sua, toda minha. Né, cara? Eu sou responsável por essa vida que eu estou levando. Se eu não estou gostando dela, essa responsa é minha. O que eu estou fazendo? Onde é que eu estava? Que eu cheguei aqui e agora eu olho e volto e nada disso faz sentido para mim. Caramba, coisa esquisita, né, cara? Isso. E o pessoal já falou aí sobre a Covid, né? Essa situação que a gente está passando de pandemia, né? Que é uma crise que começou... Bom, para mim são várias crises dentro de uma, né? É a crise biológica, afinal é um vírus, né, que está fazendo a gente ter que ficar em casa. É uma crise política, afinal, os políticos não estão sabendo lidar com essa situação, né, de conversar com a população. É uma crise social, afinal, a gente está tendo que ficar em casa, o que a gente não está acostumado, né? Mas acredito também que a gente pode ver como uma oportunidade, né, da gente parar, né, e ver, como você falou, para onde eu estou indo, né? Calma aí. Né? Eu costumo dizer, Deus, a gente pedia tanto um tempo, então Deus falou, vou botar todo mundo no cantinho do pensamento agora, né? E vamos pensar, vamos refletir o que realmente eu quero, né? Para onde eu quero ir, né? Exato. E eu tendo a concordar com você, Leandro, no seguinte sentido, né? Isso tudo que está acontecendo mostrou mesmo assim como que nós precisamos nos ver como uma humanidade, né? A gente eu tenho percebido muito forte, e veio, né, nesse meu trabalho de terapeuta, de me dedicar a esse ofício, a esse serviço, né, percebendo como que muitas e muitas pessoas estavam muito dedicadas a essa falsa ilusão de que a gente pode viver uma vida só pra gente. Isso não é verdade. Absolutamente tudo que eu faço, toda a minha expressão, ela vai impactar o meu entorno. E vai impactar o meu entorno, e isso a gente pode ver isso como uma grande onda, né, cara? Então, assim, eu acho que o coronavírus, o Covid-19, é uma grande oportunidade da gente se perceber como humanidade. Para onde é que a gente está caminhando? Desde que começou esse movimento de pandemia, até um pouco antes já estava me dedicando um pouco a ler um pouco mais sobre os pensadores indígenas, por exemplo. Tem um cara muito lúcido, na minha opinião, que é o Ailton Krenak, que inclusive participou da parte da Constituição que diz respeito aos índios, etc. e tal. E ele estava trazendo alguma coisa que eu achei bem interessante, cara. O povo indígena está chamando o Covid-19, o coronavírus, de Chauara. E Chauara, na linguagem indígena, é uma doença da terra. É uma doença que brota da terra no momento em que a gente já está maltratando ela demais, escavando ela demais, consumindo ela demais, e aí vem um movimento como esse que faz um pouco disso que você está trazendo do meus filhos, porque nós brotamos da terra também, né? Então, meus filhos, calma um pouco, porque eu, enquanto mãe, né, a gente tende muito a se referir à terra como mãe, né? A mãe natureza. Terra, mãe natureza e etc e tal, né? Essa mãe,
ela está um pouco esgotada, ela está demais, porque a gente está consumindo muito e dando muito pouca coisa em troca, de volta, né? Porque parece que o consumo está podendo ser ilimitado e todo mundo podendo ter tudo, e isso não é verdade. Sabe? A gente Sim. precisa significar mais os movimentos que a gente está fazendo, porque está uma coisa muito a Deus dará, muito. Está todo mundo vivendo muito como se não houvesse um amanhã, como se não fosse haver gerações futuras. E, enfim, talvez o nosso fim, o ser humano tá vivendo um movimento tão arrogante que a gente faz listas e listas de extinção e a gente parece que se esquece de colocar nela, de se colocar nela também, né? Que Sim. acho que um momento como esse é algo que nos convida a, principalmente, a pensar sobre a morte, sobre o morrer, Uhum. né? A gente é Uhum. muito pouco educado na nossa cultura a lembrar desse fenômeno extremamente importante e lidando também como se fosse um evento. Ah, uma hora eu morri. Não. Nascemos, começamos a morrer. Então é importante que a gente se dê conta que cada dia que passa, esse dia que, por exemplo, hoje está terminando agora, é menos um dia que a gente tem. Então, que significado que a gente está dando para cada dia que nasce? O que a gente Sim. está fazendo disso, sabe? Como é que a gente está cuidando, como é que a gente está cuidando de si, cuidando do outro. Percebo a gente vivendo uma era muito forte do ego, né? Nós colocando os nossos egos sempre no centro das nossas relações. E Uhum. isso tem causado muito dano, Leandro. Muito, muito dano mesmo. Estamos perdendo o É, senso de participação na vida. exatamente. É um convite para a gente olhar para a gente também, mas também para a gente valorizar as pequenas coisas, né? Porque como a gente está com uma saudade de dar um abraço no amigo, valoriza. A gente não dava valor a isso, dar um abraço, eu poder, por exemplo, hoje, sexta-feira, a gente se reunir, né? Tomar uma cerveja, conversar ao vivo, né? Um pai poder abraçar o filho, né? Você poder viajar com a sua esposa. Então, valorizar esses pequenos atos, né, que a gente estava dando valor, a gente estava ocupando esse espaço, consumindo, que nem você falou, né, Exato. para preencher o vazio. Então, que com essa situação a gente valorize as pequenas coisas, né? É você acordar de manhã e dar uma caminhada, pequenas coisas, ir para o trabalho, cara. Pô, pessoas não estão com saudade de ir para o trabalho, encontrar o pessoal do trabalho. Então, são pequenas coisas, são pequenos milagres todos os dias que a gente passa, né? Que agora a gente não está podendo fazer e que isso, né, fique claro para a gente como é importante. Não é você ter, por exemplo, ter um iate de 30 milhões. Não, o importante é você poder abraçar seu amigo, é você estar próximo de quem você ama, né? Exatamente. A gente vem vivendo uma cultura de uma banalização de coisas que soam simples, mas que são extremamente valorosas, né, Leandro? A gente, te ouvindo, né, me vem uma fala de que percebo uma grande confusão que tem sido feita de misturar preço com valor, né? São duas coisas apartadas, né, cara? Hoje em dia a gente tende a dar valor ao que é caro e não necessariamente isso de fato tem valor, né? Porque como bem você trouxe, um abraço que custa R$ 0, US$ 0, a moeda que você quiser botar, hoje está com um valor gigantesco, né, cara? Sim. Então, eu acho que é muito importante que a gente perceba o que de fato tem valor e separe dessa outra dimensão econômica, monetária, que é o que precifica as coisas, né, cara? Uma coisa que eu acho muito legal também muito legal, né? Essa coisa do tomar cuidado com o que está acontecendo, né, cara? Eu acho legal até a gente de dar mentalizar um pouco, emanar uma energia no sentido de tantas famílias que estão passando por essa dor de perder um ente querido, de perder de uma hora para outra, da pessoa estava bem, ficar doente, você já nem vê, porque antes a gente ainda tinha os enterros, né, os rituais. Eu vejo, por exemplo, que quem morre de uma doença, não o coronavírus, pelo isolamento que está sendo necessário, né, a partir do momento que você realmente é acometido por essa doença, né, cara? Mas de ver os enterros como momentos mesmo de uma despedida, etc., coisa que Vai a gente nem está despedindo, né? podendo fazer mais, né? Então eu vejo que quem morre de uma outra doença, até com muitas vezes como um privilégio, porque quem está em volta e a própria pessoa pode ir se preparando para a sua despedida, né, cara? E agora não, a coisa está muito abrupta, está muito Sim. sem a gente poder acompanhar esse processo, né, cara? Então acho Uhum. muito importante que a gente se dê conta disso. Pô, Gabriel, sensacional a sua fala, essa conversa aqui. Pô,
Acho que todo mundo aqui gostou, o pessoal estava comentando aqui, vi pessoas queridas aqui, Mariana, e outras pessoas que com certeza nessa sexta-feira se sentiram muito tocadas, né, com tudo que a gente trouxe aqui. Eu queria só te fazer umas perguntas, né, porque a gente tem um grupo lá de WhatsApp, né, da Expert Meta. Até quem quiser participar, é só ir lá no link da bio, né, clicar lá para participar, que vai ser direcionado para lá. E o pessoal lá continua, né, debatendo, continua fazendo as perguntas. E tem algumas perguntinhas aqui para você. Uma delas é, como diferenciar gasto supérfluo com gasto necessário? Isso parece ser uma pergunta muito particular, né, É cara? muito particular, né? Eu acho que... Mas a resposta que talvez me venha aqui que possa ser genérico, possa servir um pouco a todos, né? Que tem a ver um pouco com aquilo que eu estava trazendo da gente diferenciar necessidade de desejo, né? Sim, Porque eu vejo muita exatamente. gente, muito acontecer muito hoje, eu me incluo também, volta e meia nisso, acho que é um cuidado que a gente precisa ter a todo momento, de quando que a gente está cedendo a um prazer imediato, né? Quando aquela coisa ali que quero me dar alguma coisa agora, é um pouco questionar a pertinência do que está se propondo, porque hoje em dia muita coisa diz respeito a dinheiro também, né? A poder comprar, a poder, né, desfrutar tem a ver com dinheiro, né? Então, perceber se o gasto é supérfluo ou não, se ele está de acordo. Se ele está de acordo comigo, eu me questionar, né? Acho que uma excelente pergunta para esses momentos é assim, para quê? Ao que isso aqui vai me atender, né? Eu estou atendendo aqui porque a gente precisa, é um dever do adulto significar cada passo que está dando na sua própria vida, sabe? Então, se perguntar, vem cá, vou ali, vou pegar o telefone, que agora tudo, né? A compra é muito facilitada, né, cara? Então, mas peraí, para que eu estou fazendo isso? Né? Qual é o meu intuito? Qual é a minha motivação para que isso aconteça? E se conciliar com isso, porque muitas vezes o que é necessário não está ligado ao que é prazeroso. Pelo contrário, Sim. está ligado ao que é a dor, ao esforço, e é alguma coisa que me leva a uma concretização de algo mais a longo prazo. Porque só se conciliando com essa dimensão que a gente constrói coisas a longo prazo. Isso, é um equilíbrio, né? Você tem que ter equilíbrio. Nós somos seres imediatistas, né? A gente quer um prazer agora, né? Mas a gente tem que entender que você tem que guardar alguma coisa para o futuro, para alcançar um sonho futuro, né? Pensar nisso. Agora, a questão da necessidade é muito particular, que nem você falou, né? E não é aquela necessidade vital, talvez comida, mas, por exemplo, eu gosto muito de vinho, eu fico muito feliz tomando um vinho. Então, eu vou fazer uma assinatura de vinho, porque isso me faz feliz nesse momento. Então, é necessário para minha felicidade no momento, entendeu? Então, é muito particular. Tem gente que vai falar, eu não gosto tanto de vinho, eu posso tirar isso da minha lista de necessidades. Eu não gosto de definir o que é muito particular, né? O que é necessidade para um, de repente não é para o outro. E, Leandro, mesmo assim, mesmo que eu ame vinho, que vinho me faça muito feliz, se eu tenho condições, né? Se eu estou cuidando para que isso seja possível, excelente. Mas se eu não estou, eu preciso me conciliar com essa dimensão do não está sendo possível, né, cara? Buscar o equilíbrio, né? Sim, exatamente. Outra pergunta aqui. Como que a gente... como a gente acaba descontando nas coisas, se sentindo bem comprando? Parece que alivia. Ou seja, parece que alivia quando a gente compra, né? Exatamente. Você fica bem com você, né? Eu acho que é, mais uma vez, esse papo que eu vou entrar aqui de novo dessa história do capitalismo, né? O capitalismo, a gente precisa tomar muito cuidado com o sistema que a gente está vendo. Eu não tenho absolutamente nada contra. Participo, mas é o convite que eu faço para todo mundo. Participe com consciência de que está participando disso. Estamos extremamente imersos. E eu acho que é um sistema que tende a funcionar, né? Mas perceber que o capitalismo ele também acaba tragando as nossas subjetividades, né? Então a gente tende a achar que tendo coisas nós aplacaremos nossas dores, o que não é verdade. Não é verdade. Isso aí eu tenho tranquilidade de assinar embaixo. Então, estejamos muito atentos a isso, porque muitas vezes conservar. A gente está muito ressentido de sentir, Leandro, sabe? Principalmente as dores. Existe essa venda desse lugar de que tendo, sendo, fazendo, nós seremos
felizes, né? E eu faço uma proposta aqui para todo mundo que está nos assistindo a trocar esse lugar do eu estou em busca da felicidade, eu quero ser feliz, para o conceito da satisfação. Eu quero estar satisfeito, né? Eu quero me perceber satisfeito. Porque aí dentro da satisfação a gente se concilia com a dor também. Porque se a gente só está querendo viver o prazer, a vida tende a colapsar. A vida é uma eterna balança entre o prato do prazer e o prato da dor. Se está pesando demais no prato do prazer, a vida vai nos convidar a colocar alguma coisa no prato da dor e vice-versa. Isso é muito eu importante. entendo que esse consumo, né, ele te dá um prazer muito rápido, né? O prazer momentâneo, mas como você falou, nessa balança, o prato do prazer desce, mas na hora que ele sobe, o prato da dor vai descer com mais força, né? Ele ajuda até o prato da dor a subir, né? E me dá vontade de completar com mais uma percepção que eu tenho averiguado muito, né, em mim, a partir de mim, a partir dos meus encontros, a partir das sessões que eu faço, de uma confusão que está sendo feita muito hoje em dia, assim, de confundir felicidade com euforia, que são duas coisas diferentes. Muitas vezes o comprar, a droga, o sexo, né, entra nesse lugar que nos convida a uma experiência eufórica, que não é felicidade, é euforia. E o rebote da euforia sempre será uma sensação depressiva ou alguma coisa entristecida, sabe? Sim. Então, buscar se conciliar com essa dimensão do que de fato te faz feliz, não do que te faz eufórico extremamente, sabe? A gente está vivendo uma cultura muito forte do muito, né? Tanto que a gente vê também, né? O nosso sistema também propõe essa coisa do acúmulo. Né? A gente tende a acumular demais. Eu fico pensando para que alguém precisa ter 50 bilhões, como eu estava vendo um desses grandes bilionários do mundo, né? 50 bilhões. O que será que se faz com 50 bilhões, né, cara? Eu imagino que ele deve fazer alguma coisa até com os milhões que ele tem, né? Mas com os bilhões... Enfim, eu acho que é um convite, assim, me dá vontade de conhecer um pouco mais sobre essa dimensão. Sim, sim. Dando sequência aqui, né? O pessoal está pedindo aqui um caminho para você, a gente falou aqui, para identificar o necessário, o que é necessário e o desejo passageiro, né? Que foi o que a gente conversou, né, Gabriel? Cara, Leandro, me dá vontade assim, de fazer uma brincadeira séria, muito séria, que é o seguinte: se você está realmente implicado com si mesmo, buscando saber isso, eu acho muito importante que se faça uma terapia, por exemplo. Porque a gente precisa se desvincular. A gente muitas vezes nos percebemos muito singulares e muito eu e etc. Mas a psique da gente, ela tende a replicar, né? Então a gente vem de algum lugar, a gente está inserido em algum outro e muitas vezes se diferenciar o nós do outro, do meio, dos nossos pais, de quem foi, não é uma tarefa simples. Então eu acho, primeiro de tudo, eu boto isso, não é só puxando a brasa para a minha sardinha, mas é porque eu vejo isso como algo muito importante. Eu, por exemplo, faço a minha terapia também, porque ainda mais eu que me disponho a estar participando do cuidado do outro, né? Eu preciso estar me cuidando para que eu não me misture. Então, mais uma vez, essa diferenciação do que é essencial para o que é o supérfluo, né? Vai ser alguma coisa muito particular. Então é importante que você perceba, você tenha muito conhecimento da sua história, da onde você vem, para que você saiba realmente o que é seu, o que é do outro, o que é herdado e o que é autêntico sobre você. E isso demanda um investimento em si próprio. Eu gosto de dizer que terapia não é coisa de fraco, não é coisa de maluco, não é coisa de nada nesse sentido. É coisa de quem está extremamente interessado em viver uma vida significativa e uma vida que te diga respeito. Sabe? Porque senão a tendência é a gente repetir, e o eu mesmo, o nós, o quem eu sou, não aparecer na nossa vida. Isso, é muito legal você falar isso, porque as pessoas se preocupam muito em investir dinheiro, né? Eu quero saber sobre investimento, e a gente sempre pergunta, né? Mas para que você quer investir dinheiro? Né? Porque a nossa relação com o dinheiro é só um reflexo do nosso comportamento humano. Não adianta nada você guardar dinheiro se você não sabe o que você realmente quer. Né? Ou você vai gastar esse dinheiro, ou você não vai ser feliz com aquele dinheiro.
né? Então, antes de pensar em investir dinheiro, antes de pensar, você tem que parar. A gente sempre convida, né? O pessoal, pô, eu quero saber qual o melhor investimento. É a mesma coisa você chegar numa farmácia e perguntar qual o melhor remédio. Depende, né? Você tem que olhar para você. Para quê? Você tem que olhar primeiro para você e fazer o que eu realmente quero com isso, né? Para que eu quero juntar esse dinheiro? Aí sim, com uma rocha, né? Você sabendo o que você quer, vai ficar muito mais fácil você construir o que você deseja ter. Primeiro você tem que saber o que você é, o seu ser, para depois você ver o que você realmente quer. Exatamente, Leandro. Você falou uma frase agora que eu costumo repetir muitas vezes em sessões, que é o seguinte: antes de saber o que eu quero, eu preciso saber quem sou eu. Isso é fundamental. E você está trazendo esse tema de dinheiro, né? Como eu estava falando um pouco do capitalismo, etc., né? Sim. Que eu não tenho nada contra, me dá vontade de repetir isso, porque muitas vezes quando eu entro nesse assunto, ainda mais no momento que a gente está vivendo, as pessoas já tendem a me enquadrar em alguma coisa. Não, sou capitalista, estou participando do sistema, não é nada contra isso não. Mas o dinheiro é uma energia muito importante, que a gente precisa ter muito respeito e cuidado com ela, né? Dentro desse sistema que a gente vive, o dinheiro, ele é, muitas vezes, para não dizer em quase todas ou em todas, uma condição de liberdade. E a gente precisa entender qual é o significado que o dinheiro tem na nossa vida, na nossa história. Eu digo isso porque conheço muita gente que mistura dinheiro com afeto. Então, se eu estou te dando alguma coisa cara, se eu estou te dando até dinheiro diretamente, é sinal de que eu estou te dando muito amor. Misturando uma coisa com a outra. Problema nenhum no primeiro momento, mas é importante que isso fique claro. Sabe? Que eu perceba que gesto que eu estou fazendo e que, inclusive, eu possa declarar isso para o outro que está recebendo, que eu tenho para dizer, que eu tenho para expressar e para dar, né, cara? Então, acho que, antes de qualquer coisa, qual o significado que o dinheiro tem para mim e para que eu quero dinheiro, né? Porque também é vendida essa perspectiva de que o dinheiro te garante alguma coisa. Ter dinheiro te garante alguma coisa nessa vida. Te garante poder ter. Outra coisa muito importante, né? A gente vê que o dinheiro traz essa dimensão do poder, né? Eu vejo isso acontecendo muito, né? As pessoas se medindo pelo poder aquisitivo que têm e deixando uma dimensão afetiva inteira de fora. E que no final das contas, pode ser que ter muito dinheiro não vai fazer sentido nenhum. Eu costumo brincar sério. Quantos milhões... Assim, né? Eu costumo brincar sério que é o seguinte: se dinheiro realmente trouxesse satisfação e felicidade, rico não se matava, né, cara? Sim. Então, eu acho importante tomar cuidado com isso. Mas desculpa, te devolvo a palavra. Nada, que é isso, eu que estava te interrompendo. E quantas pessoas humildes a gente vê com uma felicidade enorme, né? Então, é o que eu falo, o dinheiro é apenas uma ferramenta, né, que pode te ajudar a realizar sonhos, algumas metas, né? Mas a gente não tem que correlacionar dinheiro à felicidade. Né? É uma ferramenta, é uma simples ferramenta, da mesma forma que é uma furadeira, por exemplo. Você tem que saber usar, sabendo usar, ela vai ser ótima para você. Agora, se você não souber usar, você vai fazer um rombo na parede, né? Um rombo no seu orçamento. Então, é simplesmente uma ferramenta. Se você sabe o que você quer, parabéns, já é o primeiro passo. Exato. Quer ser rico para quê? Você quer ter dinheiro para quê? Porque no final das contas vai ser o quê o teu dinheiro? Coisas que você não vai usar? Coisas que você vai acumular? Vai ser um número na tela do teu celular, do teu computador? Para que você está querendo? Que significado que isso está tendo para você? Eu vejo Essa hoje é a primeira coisa, a nossa cultura de consciência extremamente empobrecida nesse sentido de significar a própria vida. Estamos comprando maneiras e modelos de se viver nos supermercados da vida, sabe, Leandro? E, cara, sucesso é uma coisa totalmente particular. O que é sucesso para mim não necessariamente vai ser para você, e eu preciso, então, perceber o que tem significado para mim e o que não tem. Porque senão eu sou mais uma criança andando no mundo. Então agora é isso aqui, né? Tá se usando, tá se tendo, é o da moda. Mas e eu? Comprar a máscara cara, né? Da moda, da loja famosa, né? Exatamente. Essa é a moda no momento. Exatamente. Muito cuidado, sabe? Temos que ter muito cuidado. Gabriel, ficaria conversando aqui com você mais 2 horas, muito mais tempo, meu querido. Também, cara. Queria agradecer muito a sua presença. Com certeza
foi fundamental aqui para o nossa Expert Meta, onde a gente faz um convite ao conhecimento, e o autoconhecimento é um conhecimento da rocha, né? O base, eu acho que é o primeiro conhecimento que a gente tem que buscar. Então, a gente agradece muito a sua presença aqui, tá? Já estendo o convite aí para você visitar a nossa casa mais vezes, entendeu? Então, muito obrigado. Manda uma mensagem aí para o pessoal, suas considerações aí. Pô, Leandro, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar participando. Sempre que vocês acharem que é pertinente me convidar, estarei disponível, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso mesmo. Eu acho que você e o Marlon, né, vocês estão se dedicando a uma caminhada sobre um assunto que é muito importante, muito caro para a nossa sociedade, né, para a nossa cultura, principalmente mais ocidental, que é a maneira de se lidar com o dinheiro a longo prazo, né, o dinheiro para quê, né, cara? Isso. E isso vai estar diretamente ligado à nossa emocionalidade, ao como a gente se sente diante disso e o que pretendemos fazer com isso. Porque a vida diz respeito ao que a gente pratica, não o que a gente diz ser, o que a gente quer ser, o que a gente acha que é, né? Então é importante que a gente se concilie com essa dimensão do que eu estou fazendo com o meu dia a dia, como é que eu estou caminhando, como é que eu estou significando a minha própria vida e como é que eu estou tocando os outros ao meu redor. Acho que uma mensagem, né, seguindo nesse caminho que você me pediu, né, uma mensagem para esse final, é o seguinte: pessoal, vamos desenvolver mais o nosso senso de participação. Sabe, perceber que nós estamos vivendo em conjunto, comungando, no final das contas, de um mesmo mundo. E nós precisamos cuidar disso. Nós estamos cada vez mais autoenvolvidos e lidando com essas questões do eu, muito narcisistas, enquanto Sim. que a gente está habitando o mesmo lugar. Precisamos tomar cuidado com isso e perceber, nos aproximar mais da natureza que nós somos participantes da natureza, não somos nós e a natureza ali do outro lado. Então acho importante a gente cuidar disso, se conciliar mais com o nosso centro, com a nossa emocionalidade e nos dispormos mais para o encontro com o outro. É isso, cara. Gabriel, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Leandro. Um grande beijo para você e para todo mundo aí. Isso. Só queria deixar um abraço aí pro pessoal e falar que a gente aqui do Meta Planejamento, a gente fala de dinheiro, né? Seria muito fácil eu falar para todo mundo aqui assim que vocês precisam juntar dinheiro, né? Ir naquela pegada de juntar dinheiro, mas a nossa filosofia, a gente só entende que o dinheiro tem que ser, para você juntar dinheiro, tem que ser motivado por algo maior, né? Por você se conhecer e por você entender o que você quer para você. Por isso que a gente sempre toca nessa tecla. Então, eu acho que o Gabriel somou muito com isso. Agradeço muito a participação aí, Gabriel. Eu que te agradeço, Leandro. Te ouvindo, só um finalzinho assim. Na maior parte do tempo, o dinheiro vai significar o nosso tempo. Aonde a gente está investindo o nosso tempo. Então, pagar alguma coisa cara é pagar o tempo de vida que a gente se dedicou para ter aquele dinheiro. Então, fiquem atentos a essa dimensão também, que eu acho bem importante. Isso. Então, agradeço mais uma vez ao Gabriel, gente. Amanhã a gente continua. Amanhã vai ser legal também, Gabriel. A gente vai receber o Diego aqui, que é do orçamento financeiro, buscar um orçamento financeiro equilibrado, né? Então, ele vai ajudar aí o pessoal a buscar um orçamento financeiro equilibrado. Final de semana, a Expert Meta continua aqui no nosso Instagram, beleza? É isso aí, Leandro. Parabéns para vocês, cara. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Valeu. Feliz. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. Foi sensacional a live, essa busca por conhecimento. Espero que vocês tirem um tempo para pensar sobre isso. E amanhã a gente continua na nossa sequência de lives. Como eu falei, vamos receber aqui o nosso colega Diego, do Equilíbrio Financeiro RS. Também vai ser sensacional. E se vocês querem continuar, né, com conhecimento, debatendo, é só clicar no nosso link na bio, que você vai para o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente continua o bate-papo, vai ter resumo da live também. Então segue lá, porque vai ser sensacional. Beleza, gente? Um ótimo final de semana e fiquem com Deus.